Queridos alunos, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia 13 de novembro, vamos estar realizando a atividade de ciências, né? Peço desculpas pelo horário, mas vamos fazer a atividade com bastante garra. E hoje vamos estar vendo os grupos de animais, né? Conhecendo um pouquinho mais, iniciando na página 20. Nós já estudamos, né, que existem vários tipos, né, diferentes formas, né, de animais, tamanhos, o tipo da vegetação, a locomoção, os lugares onde vivem, enfim. De acordo com as características desses animais, eles são classificados. Nós temos, então, os animais vertebrados e os animais invertebrados. Primeiro vamos ver os animais vertebrados, que são todos aqueles que têm uma coluna vertebral, como o caso da nossa coluna. De vez em quando alguém fala assim, nossa, estou com uma dor na coluna, porque pegou um peso, fez muito esforço. A coluna vertebral é a estrutura óssea, né? A estrutura formada por um conjunto de ossos. E ela que dá sustentação ao nosso corpo. Isso é chamado também de vértebras, né? Cada parte aí da coluna. O nosso corpo, além da coluna, ela tem ao crânio, né? A essa, vamos dizer, essa caixa onde está localizado o nosso cérebro. Vejam bem, né? E aqui até acrescenta alguns órgãos da cabeça. Os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grupos. Nós temos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Agora nós vamos estudar cada um deles, né, um pouquinho. Lembrando que os animais invertebrados são todos aqueles animais que não têm uma coluna vertebral, que não têm ossos para sustentar o seu corpo, né? A gente tem como exemplos insetos, camarões, aranhas, minhocas e outros mais. Os animais vertebrados, vamos lá, as características do peixe. Os peixes são animais que vivem em ambiente aquático, ou seja, na água, né? Eles se locomovem por meio das suas nadadeiras, né? E respiram por brânquias, né? Diferente de nós que respiramos usando o nosso órgão, que é o pulmão. A maior parte dos peixes tem a pele coberta por escamas. Então, vamos ver aqui, ó. Quando nascem os anfíbios, né, outro tipo de vertebrado, vivem na água. Então, quando eles nascem, né, são chamados de girinos. Eles respiram pelas brânquias, assim como os peixes, e vivem um determinado tempo na água. Depois, quando eles se formam adultos, eles são chamados, né, eles vivem no solo, né, no solo úmido, para manter a sua pele, respiram por meio de pulmões e da pele também. Tem os exemplos dos sapos, pererecas e rãs. Anfíbios, né, tem a legenda aqui nos explicando que significa vida dupla. Ou seja, esses animais passam por 2 fases, né, como se fosse uma metamorfose. Um período ele está no início da vida ele é aquático, outro início ele vai para o ambiente terrestre. Dando continuidade, nós temos os répteis. Os répteis são animais totalmente adaptados ao ambiente terrestre, ou seja, da terra. Eles respiram apenas por pulmões, têm a pele seca e põem ovos com casca rígida, ou seja, uma casca mais dura, que é resistente à desidratação, ou seja, resistente ao calor, né, à falta de umidade. Com exceção das serpentes, que não têm pernas, a maioria dos répteis apresenta 4 pernas curtas que rastejam ao se locomover. Então, tem os exemplos aqui, a serpente, lagartos, tartaruga e jacarés. A gente vai continuar com as aves, né? Um outro grupo que apresenta características que facilitam o seu voo, como presença de asas, né? Corpo coberto de penas e ossos ocos e leves, ou como se fosse um bambu para quem conhece, né? Aquela parte do meio ali vazia. Elas botam ovos e os filhotes já nascem parecidos com os adultos, ou seja, não passam por metamorfose, não passam por transformação. E aí tem alguns exemplos, a galinha, o pavão, a coruja, o pica-pau, pinguim, tucano e tantos outros. Vamos estudar agora os mamíferos, que são, né, o grupo em que nós fazemos parte. Por quê, professora?
porque os mamíferos são animais que têm o corpo coberto por pelos e respiram por pulmões. Os filhotes desenvolvem-se dentro do corpo da mãe e quando nascem são amamentados por ela, né? Então mamam, recebe o leite materno. A gente tem o exemplo da baleia, o macaco, o cachorro, o morcego, o ser humano, golfinhos, enfim. Saiba mais. Nem todos os mamíferos nascem completamente desenvolvidos. Os filhotes de cambás, assim como os de canguru, nascem antes de estarem prontos. Por isso, eles precisam terminar o desenvolvimento dentro de uma bolsa localizada na frente do corpo da mãe. Assim, próximo à barriga, né, para receber bastante calor e também recebe amamentação. Essa bolsa é chamada de marsúpio. Vejam bem, é como se esses animais, eles fossem animais prematuros, né, que a gente vê muitos quando né, o ser humano nasce prematuro, ele vai para um atendimento específico para se desenvolver completamente. Aqui eles dependem das mães. Os animais invertebrados, como eu já disse para vocês, podem ter o corpo mole, como os das minhocas, ou duro, como o dos besouros, mas não tem ossos. Além disso, eles podem habitar o solo, como as formigas, ou a água, como as estrelas do mar. Então, aí está mostrando, né, que há diversos tipos de animais invertebrados. Aprender é divertido, é uma sugestão de atividade. Quem tiver massinha de modelar em casa pode estar chamando alguém para brincar. As atividades aqui na página 24, 25, 26 que vocês vão fazer. Presta bem atenção, né? O vídeo está bem grande. Primeiro, de acordo com as suas características, os animais podem ser classificados em grupos. Os insetos, os minhocas e as centopeias são animais invertebrados porque não apresentam pelos, coluna vertebral, penas ou pernas. Eu já disse que animais invertebrados são aqueles que não têm ossos, não têm coluna, né, vertebral, não tem crânio. 2. A estrela do mar é um animal que não tem coluna vertebral. Assinale a alternativa que apresenta somente animais com a mesma característica da estrela do mar, ou seja, que são animais invertebrados. No número 3, você sabia? Uma lagarta rastejante, uma borboleta colorida e agitada são muito diferentes, mas, na verdade, elas são o mesmo inseto, em diferentes estágios da vida. É a metamorfose que eu já falei com vocês, a transformação. Aí está explicando, primeiro ela é ovo, vira uma larva, depois transforma-se em uma pupa, como se fosse casulo aqui, e mais tarde a borboleta. Vocês vão responder essas duas questões. As borboletas não apresentam coluna vertebral e por isso são chamadas de animais? Fácil. B. Como são chamadas as mudanças pelas quais a borboleta passa durante o seu desenvolvimento? É o que eu disse para vocês, metamorfose. C. Descreva as alterações que ocorrem no corpo da lagarta desde o ovo até a fase adulta. É isso aqui que vocês vão copiar, gente. Ovo, larva, pupa e, enfim, borboleta adulta. No 4, vocês vão ler o poema, né? E depois faça o que se pede, vai responder as questões que estão aqui, ó, letra A, B e C. Logo em seguida, né, no número 5, vocês vão estar colando, né, de acordo, tá aqui, ó, as ilustrações, as gravuras, para vocês recortarem e colar de acordo, né, com o grupo que pertence cada animal. Olha o peixe, vai colar o peixe aqui, depois vai ver a sua característica e vai numerar aqui, ó. Passam parte da vida na água e outra parte em ambientes úmidos, né? Vocês estão lembrados que eu falei disso? A dica é os anfíbios. Então, vocês vão escrever aqui a letra B. Tá em dúvida? Volta lá no texto, lê novamente antes de responder, tá? Tá muito fácil mesmo. Gente, olha só, o vídeo tá acabando, né, o tempo, mas leiam com bastante atenção esse poema. Olha, o seu nome, curtinho, muita gente sabe de cor. Das aves brasileiras, a ema é a maior. Ela não pode voar como faz a passarada, mas para compensar sabe correr em disparada. Então, é só ler aqui e responder aqui. Um abraço, fique com Deus, bom final de semana, tá? Beijo, qualquer dúvida...